Então, abra sua Bíblia comigo no em Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, 42, diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feche seus olhos, vamos colocar o nosso coração na presença de Deus nessa hora, pedindo com que Ele fale aos nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de congregar. A Tua palavra diz quão alegre, quão feliz é, Senhor, nós podemos estar na casa do Senhor, nós podemos congregar, ir à Tua casa, Senhor. Cada pessoa nessa noite que se dedica, Senhor, a estar aqui nesse tempo, oramos, Senhor Deus, para que o coração de cada um se abra para a revelação, Senhor, que vem do Teu coração. É a Tua palavra, ó Deus, como diz, a Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer arma de dois gumes. Senhor, por isso eu peço, Senhor, que ela venha penetrar no mais profundo do nosso coração, e ela venha nos provocar e nos levar e nos conduzir ao centro da Tua vontade, ao Teu coração, e nos desafiar para aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós lemos um texto extraordinário. Eu creio que está aqui um dos maiores chamados de Jesus para nós. Se você está aqui é porque você ama o Senhor, é porque você um dia ouviu a voz de Jesus, e não apenas Jesus é o nosso Salvador, mas Ele também deve ser o nosso Senhor. Amém? Então coloca a mão no seu coração e diga comigo: Ele é e meu Senhor. E Jesus, Ele foi assim, esse homem extraordinário. Durante a sua vida na terra, ele aprendeu sendo obediente, né? A Bíblia fala que ele, bem novo, já aos 12 anos, era muito destacado, porque sabia a palavra de Deus toda já, né, no seu coração. Ele tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai. Há muitas descrições de Jesus subindo os montes, orando, buscando revelação de Deus. Jesus também, Ele deu atenção para tantas pessoas que nós normalmente não damos, para prostitutas, para paralíticos, para cegos, até mesmo para as crianças, né? Quando Ele diz: venham a mim, né, os pequeninos. Então, e também Jesus, Ele deu instrução, Ele teve paciência para com seus discípulos, que eram homens iletrados e sem estudo, e Ele acreditou nesses homens, e de tudo mais Jesus serviu. Então, se nós temos uma palavra-chave hoje nessa mensagem, é o serviço, nós sermos servos. Então Jesus, Ele foi esse maior modelo. Se Ele é o nosso Senhor, Ele é o seu maior modelo, Ele é o meu maior modelo. E nesse texto que nós lemos, Ele disse: eu não vim para ser servido. O próprio Deus estava nos dizendo, deixando para nós um recado: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, uma vida que abre mão para um propósito, né, para resgatar algo e alguém. Então, nos 4 evangelhos, nós temos uma representação de Jesus. Há características muito fortes nos evangelhos, e que também igualam Jesus com alguns animais. Então, nós temos no livro de Mateus, que Jesus, é a figura de Jesus como um rei, ou seja, Jesus como um leão. No livro de Lucas, Jesus, ele é visto como o homem perfeito, na face do homem, como homem perfeito, como o animal racional que o homem é. No livro de João, Jesus é visto como o Filho de Deus, e o animal que o representa é a águia. E no livro de Marcos, Jesus, ele é a sua principal característica descrita, ele é visto como servo, e o animal que o representa é o boi. Eu sou goiano. Quantos goianos estão aqui? Levanta a mão, deixa eu ver a audiência aqui. Então nós temos muitos goianos aqui. Goiano que fala, né, fechar a porta, né? Não pode ir lá em Goiás e voltar para o Tocantins, já volta com o dialeto todinho de volta, né? Então assim, lá no interior de Goiás, é muito comum. Eu morei em Trindade por 2 anos, e lá tem uma época do ano que tem uma festa, né, típica na cidade, e hoje ainda as pessoas, elas vêm para a cidade trazendo os carros de boi,
né? Então aquele carro gigante e os bois conduzindo. Então antigamente, para se transportar aquilo que se plantou, né, nas fazendas, esse era um meio de transporte muito utilizado. Então o boi, ele é visto como um animal muito útil, completamente útil, porque nós utilizamos, né, o boi, a vaca, totalmente para nossa alimentação. Então pense, Jesus, ele sendo mostrado essa face dele como servo. Então esse livro, ele retrata Jesus como homem de ação, como homem que age, como homem que vê as necessidades e se coloca prontamente obediente à vontade do Pai para ministrar, para agir, para então trabalhar para o Senhor. Então no livro de Marcos há a descrição de 18 milagres e há poucas descrições de parábolas, porque o foco do autor do livro, ele queria nos mostrar Jesus como esse homem que ministra as pessoas, como esse homem que ministra as vidas, aos corações. Então através das pregações, dos ensinamentos, o autor então ele mostra que Jesus, ele está disponível até o ponto de morrer para a causa, e nós sabemos que ele é o nosso Salvador, ele morreu por nós. Então a palavra servo na NVI, ela aparece 409 vezes, enquanto se nós formos colocar a palavra chefe, ela aparece apenas 69 vezes. Então quando você põe isso na balança, logicamente o lado da liderança servidora também é muito importante, né? O líder também como servo, mas em toda a Bíblia você vê esse destaque, comparando entre quem manda ou quem faz, qual que é o mais importante? O serviço, ele é mais importante. O dicionário Strong, que é o dicionário bíblico, ele define a palavra servo como saída para fazer algo, para buscar algo ou alguma coisa para alguém, aquele que executa os pedidos de outro, aquele que atende os pedidos de outro. E aí você já vai pensando aí, de acordo com essas características, se você tem o perfil de servo. E aí eu quero te falar hoje que todos nós temos o chamado para servir. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o evangelho vivo, esse que se manifesta através desse braço poderoso que é a fé, que é crer, que é confiar, que é tomar as promessas, que é exercitar as promessas, mas também esse lado tão poderoso que é as obras, que é o serviço. Então se você tem fé, mas não tem obras, a sua fé ela é morta. E eu creio que há muitos homens e mulheres de Deus aqui na Paz Church que têm uma fé viva no Senhor Jesus, amém? Então o nosso tema hoje à noite é o coração do servo. Nós vamos aprender quais são as características do coração daquela pessoa que serve. E nós vamos utilizar 3 personagens bíblicos: o João Marcos, o apóstolo Paulo e Jesus, como personagens principais dessa história, dessa narrativa, dessa mensagem, né? Homens que viveram na época do Novo Testamento. Então o primeiro personagem, nosso primeiro ponto é João Marcos, o servo em construção. E eu creio que essa é uma característica da igreja. Nós estamos em constante construção, nós estamos em constante aperfeiçoamento diante do Senhor. Então quem era João Marcos? João Marcos, ele era primo de Barnabé, e Barnabé foi aquela pessoa, aquele primeiro homem que acreditou no chamado do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, chegou no contexto da igreja, as pessoas tinham medo do apóstolo Paulo. Barnabé, que o significado de Barnabé é consolador, encorajador, o Barnabé então consolidou a Paulo. Então João Marcos era primo de Barnabé, e a Bíblia então descreve que, e também há uma informação de que provavelmente, e ele também, João Marcos, não foi discípulo direto de Jesus, e que provavelmente quem o ganhou foi o apóstolo Pedro, quem o ganhou para Cristo. E já na época pós-ressurreição de Jesus, quando os discípulos tomaram aquela missão de ir, de fazer discípulos às nações, o apóstolo Paulo, na época em que Jerusalém começou a perseguição, né, havia muitos convertidos,
O evangelho em Jerusalém, né, estava efervescente, e a perseguição então logo veio, né, pegando ali os cristãos, e houve então essa necessidade de pregar o evangelho em outros locais, o pessoal se espalhar. E então começaram as viagens missionárias. E é nesse contexto que nós vemos aqui a importância e a situação de João Marcos, porque Barnabé, juntamente com Paulo e outros discípulos, e João Marcos, eles foram de Jerusalém para Antioquia. E nessas viagens, imagine, né, a igreja efervescendo, era tanto milagre, era tanto poder, era tanto derramar de vida, tantas conversões. Então eu creio que o trabalho não era pouco, o trabalho era muito, assim como nós aqui no nosso meio, nós temos muito trabalho, né? E eu penso, e algo aconteceu lá no capítulo 13 de Atos, que diz assim: entretanto, Marcos os deixou e retornou a Jerusalém. E no versículo 13 diz que apartando-se deles. Então algo aconteceu naquela viagem. Quem aqui já viajou com parente, com amigo, assim há tipo um mês, 2 semanas? Geralmente quando você viaja com parente, com amigo, tem alguma confusãozinha no meio, não tem? Tem algum desentendimento, né? O fulano quer ir no shopping, você quer ir para a praia. Então é muito normal a convivência entre as pessoas ter algum tipo de desentendimento. E eu penso, né, e nós estamos construindo essa história, por isso que João Marcos os serve em construção, e eu penso que algo aconteceu entre eles, né? Então, como eu falei, havia muito trabalho, havia muito serviço, né? Então assim, aqueles grandes cultos, aqueles milagres, então tinha que ter umas escala de quem fosse ficar, não sei se era na porta, né? Mas alguém que recebia, alguém que arrumava as cadeiras, limpava os bancos, alguém que cuidava das crianças, alguém que limpava os banheiros. Existem essas necessidades, são comuns para nós. E eu penso que quando o apóstolo Paulo já era um homem muito usado por Deus, ele dividiu as escalas. Olha, João Marcos vai fazer isso, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, cada um vai ter uma atividade. E o apóstolo Paulo aqui ministrando, e o bom líder, ele está ali de olho. Então eu estou vendo aqui, né, meus supervisores aqui, o Cristiano dali, eu estou vendo aqui o bom líder, ele vê onde estão os seus liderados, o que eles estão fazendo, né, como eles estão se portando diante das pessoas. E eu creio que os olhos de Paulo bateram no João Marcos. Então a tarefa do João Marcos era talvez receber na porta, e aí o João Marcos estava lá na hora da palavra. Vocês já ouviram falar a expressão famoso migué, né? Aquele migué, lá no Goiás também isso é muito comum. Quem é o migué? Aquele irmãozinho preguiçoso, né? Aquele irmãozinho que vou aqui beber, está ali na escala, né? Está lá na porta, vou aqui beber água. Aí o irmão, a água é bem ali no corredor, bem próximo, mas meu irmão, o irmão dá uma volta de 40 minutos na igreja. Passa o irmão, ele cumprimenta, passa o segundo, ele cumprimenta, né? Então só que é um trabalho assim, ele está onde? Ele está naquele dia na porta, né? Cumprimentando as pessoas, mas aquela volta olímpica que ele dá, e aí o irmão, o líder lá da escala, vira para ele depois: irmão, mas foi beber água onde? Na Havan? Né? Porque aqui não foi, né? Então assim, eu penso que o apóstolo Paulo viu o João Marcos dando um migué no serviço que ele tinha sido desempenhado para fazer. E aí eu penso já o apóstolo Paulo chamando Barnabé e falando assim: Barnabé, seu primo é muito migué, né? Aqui entre nós, né? Tete a tete aqui, seu primo, vou te contar. Olha, a gente pediu ele, né? Às vezes o João Marcos, ele quer vir muito para frente, ele quer muito aparecer, ele quer ficar na evidência. Então assim, eu sei que essa situação, quando eles partiram para as outras cidades, esse desentendimento, não foi um desentendimento que provocou um racha, porque a admiração, eles se encontram em outras épocas, principalmente Paulo e Barnabé, né? Havia uma afeição muito grande de Paulo com Barnabé, mas eles precisaram se distanciar, e na segunda viagem missionária, então, o apóstolo Paulo fala assim: eu não vou levar João Marcos, Barnabé, me desculpe, mas esse perfil eu não quero trabalhando comigo. E o Barnabé então falou assim: olha, então apóstolo Paulo, já que você não quer, você vai então com Silas, e eu vou com João Marcos para outra cidade. A Bíblia então fala que eles foram para Chipre, e o apóstolo Paulo e Silas foram para a Síria e para a Cilícia. Então, queridos,
eu fico pensando, talvez, qual era a motivação, né? Tem uma outra situação, né, que eu penso que às vezes o João Marcos ele já queria pregar, ele já queria vir para frente, ele já queria tocar no louvor, né, que são ministérios que às vezes os primeiros que nós adentramos na igreja, que é o que a gente quer servir, né, porque a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido, não tem nenhum problema, né, as pessoas te conhecerem, mas muitas vezes nós queremos conhecer o coração da pessoa, dela servindo em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Então eu chamo esse ministério da pessoa querendo se aparecer, o ministério Sunrising. Sabe o que é o ministério Sunrise? Ou o ministério Shuri, que é a marca desses microfones aqui. Então a pessoa ela quer servir com o microfone na mão. Se não tiver o microfone na mão e ela aparecendo, não é o ministério para ela naquele momento. Não é, eu creio, né, que os irmãos que estão no palco, que estão na plataforma, são muito importantes para o trabalho, mas eu creio que há tempo para tempo, e há tempo de Deus para todas as coisas, inclusive para quem é habilitado, quem sabe cantar, quem sabe tocar, né, quem tem uma boa oratória. Você vai chegar lá, amém, irmão? Porque Jesus quer que você também seja muito útil. Então, queridos, o Barnabé, eu fico pensando assim, já no coração, qual era o coração do Barnabé? Ao trazer João Marcos, eu penso assim, ele acreditou no apóstolo Paulo, ele era talvez mais maduro, e ele pensou assim, olha, João Marcos ainda vai prestar. Sabe quando você fala assim, menino, você ainda vai prestar um dia, né? Eu creio que lá no coração do Barnabé ele pensava, João Marcos vai prestar, ele um dia ainda vai ser muito útil. Então, você conheceu parte do coração assim, né, do Barnabé, e agora nós vamos conhecer o coração do apóstolo Paulo, a visão que ele tinha a respeito do serviço, o entendimento que ele tinha. Então nosso segundo ponto é Paulo, o servo que se coloca no último lugar. Então os textos originais da Bíblia, quando elas utilizam, né, a palavra servo, que hoje você vê na sua Bíblia, na verdade é a palavra escravo. E na língua grega, dos três significados da palavra escravo é a palavra UPDT. Então, obrigado. Então, essa palavra UPDT no grego. Então, vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Repita isso comigo, em último lugar. Com fé agora, assim mesmo, assim, você comeu um feijão poderoso hoje na hora do almoço, com fé, vamos lá. Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, viemos a ser um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, essa expressão último lugar significa exatamente essa palavra UPDT, que significa esses escravos, que significavam os escravos que ficavam no último lugar. Então vou explicar para vocês agora o que era os UPDTs. Eles eram uma classe de escravos do Império Romano que eram condenados à morte. Então, qual que era a sentença que esses UPDTs, que esses escravos, qual era a condenação deles? Eles remariam no último porão dos navios romanos, dos navios comerciais, de guerra, eles remariam até a morte no último porão desses navios. E esse local, já é o último. Então você pensa, se você já viajou numa lancha, né? Ou, né, num grande iate, né? Você já foi numa embarcação, tem muito pessoal do Pará aqui que anda muito, né, nos barquinhos lá, né, Pauline? Então quando você está lá, é um lugar quente, né? Eu falei a Pauline porque ela é de lá, mas tem o pastor Anete, né? Tem quem mais do Pará? Levanta a mão. É muito comum, né, para eles lá, né? Amém, tem vários. Então, nesse local, principalmente nessa embarcação romana, que haviam escadas onde eles desciam, era um ambiente quente, e ali esses homens, o local em que eles conviviam ali, era o local que eles estavam acorrentados, e era o local também que eles faziam as necessidades fisiológicas dele. Então você pense comigo como era esse último porão. Então a única forma deles fugirem, queridos, era só morrendo. Não tinha outra situação para eles. Então era um dos quadros de maior deploração, assim, né? Quadros de deploração de escravidão humana. E aí nós vamos assistir um trechinho, assim, talvez nem representa tudo isso, mas de como era esse trabalho de remar lá no último porão. Solta aí.
Compasso de batalha, marcador. Compasso de batalha! Compasso de ataque. Compasso de ataque! Ok, então você viu aí, né, um pouquinho do que era esse trabalho, né, essa condenação desses escravos. Eu creio, queridos, que o apóstolo Paulo não erraria em comparar a vida cristã, né, quando você é do Senhor. A Bíblia fala que você é escravo de Cristo, e eu creio que o apóstolo Paulo jamais erraria a fazer essa comparação. Então nós, como obreiros, né, todos vocês que servem na casa do Senhor, nós precisamos aprender, queridos, que o nosso lugar, ele deve ser sempre nas últimas fileiras, no último porão. Você deve aprender a descer de forma silenciosa nesse lugar, onde só um olhar ele poderá te ver, o olhar do Senhor. Então, eu queria perguntar, você está disponível para ser colocado em último lugar na sua vida cristã? Então, quando eu falo de serviço, eu não estou apenas dizendo serviço na casa do Senhor, e também, mas a Bíblia fala, né, que onde no seu trabalho, né, onde você estuda, a Bíblia fala, é a Deus que nós fazemos e não a homens, e dele nós teremos recompensa. Então, onde for, onde você estiver, você deve servir. É lógico que meu foco hoje à noite é o serviço na casa do Senhor, mas essa é uma lição que nós podemos aprender para toda a nossa vida. Amém? Então, você está disposto, querido, a ser colocado em último lugar, ser esquecido e ter momentos de humilhação? Porque, né, esse vídeo você mostrou aí, se sentiu um gostinho de como era o trabalho desses escravos. Filipenses 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparável à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu acho esse trecho, onde ele coloca, onde ele fala, eu considero, o apóstolo Paulo, que era um homem extremamente letrado, conhecedor da palavra, né? Ele foi o homem que escreveu talvez 60% do Novo Testamento, né? Tudo que você lê aí de princípio de vida que a gente vive. Por isso que eu falo, não há um erro nessa comparação. O apóstolo Paulo falou, eu comparo aquilo que eu tenho, né, aquilo que eu recebi toda a minha vida, eu comparo tudo isso como um esterco, como um cocô de um animal. Querido, você está disponível para se colocar nessa mesma posição, de Deus, eu perco tudo por causa do Senhor, eu quero perder tudo pelo nome do Senhor. Então, você está servindo? Muitas vezes nós temos assim, né, nós temos às vezes umas ondas assim, ouvimos uns comentários assim. Então, nós temos muitos eventos que acontecem na igreja, né, conferências, encontros, né, a gente acabou de vir de um SCC aí sempre vem uns pensamentos assim, por que a gente não terceiriza o trabalho? Né, porque precisa de cozinhar, precisa de limpar o chão, precisa de lavar a louça, e é um serviço indigesto, que ninguém quer fazer, sempre vai sobrar para alguém. Mas por que a gente pensa assim, vamos terceirizar, vamos jogar para o outro? Lógico que se a gente tiver condição e puder, né, o bom líder ele vai aprender a delegar tudo, mas é um tipo de trabalho que nós precisamos aprender a fazer.
que nós precisamos nos colocar à disposição para fazer. E a gente fala, limpar o chão, né? Às vezes, né, o marido, aí a esposa está lá, eu tenho vivido isso, porque às vezes eu chego em casa e a Luana com o bebê agora, e a bebê já quer ficar andando a casa inteira, ela quer subir no fogão, ela quer pegar no cachorro do lado de fora, e às vezes não dá para cumprir o cronograma, né? Minha esposa é do lar, não dá para cumprir o cronograma da casa, e às vezes eu chego, a casa está aquela bênção, assim, algumas tarefas realizadas, mas outras não. Então eu tenho um acordo com a minha esposa lá em casa, a parte de fora é minha, a área, né, milhares de plantas que eu tenho lá em casa, mas às vezes quando eu chego assim, eu vejo a louça, as louças, né, na pia sujas, então amor, vou lavar, porque antigamente, né, o Willi muito sistemático, né, já chegava quebrando a taboca em casa, né, mas você esposo, você tem se colocado à disposição para servir a sua esposa nas atividades do lar, né? Você filho, eu falei hoje de manhã, tem muitas mães aí que estão cutucando nos filhos do lado, filhos, vocês estão à disposição para servir nas atividades de casa, e nós precisamos aprender isso, sabe, viver longe da influência de comandos, de escalas. Nós temos, né, vários ministérios, aqui na igreja nós funcionamos com escalas, mas naquele dia, por exemplo, que você não está na escala, eu muitas vezes lidero um processo, né? Eu e minha esposa, nós cuidamos do Pais Kids, e às vezes por alguma situação, ou outra, alguma célula não envia algum voluntário, e aí a gente precisa, né? Não dá para fazer sozinho, e aí muitas vezes eu venho aqui na igreja parecendo aquela pessoa com extremamente medo de abordar alguém, aí eu procuro, talvez esse daqui vai servir, talvez esse daqui vai servir, e aí eu chego no irmão e falo assim, irmão, tudo bem? Com muito amor e carinho, você poderia servir no Paz Kids, porque nós tivemos uma situação, né? E aí quando a pessoa diz, eu vou, glória a Deus, e graças a Deus nós temos muitos servos assim, pessoas, amém, estou precisando, e já vai lá, né, e faz o impossível, né, até o possível que a pessoa pode fazer, mas nós precisamos aprender a viver, né, assim, eu vejo a necessidade do local, eu vejo a necessidade das pessoas, então não estou falando apenas de limpar chão, de lavar cadeira, de cozinhar, estamos falando das necessidades também das pessoas. Então, queridos, não existe para Deus nenhuma diferença entre quem está aqui no palco, cantando, falando, ministrando, dançando, para quem está lavando um banheiro, ou para quem está nesse momento ministrando nos cultos poderosos que a gente tem no Paz Kids. O que para Deus diferencia a motivação dos nossos corações, qual a motivação de nós estarmos fazendo essas coisas. Então, queridos, quando você chega num local, num ambiente, no seu trabalho, na sua casa, aqui na igreja, nós precisamos ter essa atitude de proatividade. Então eu vejo qual é a necessidade. Eu gosto muito desse perfil das pessoas que, e uma vez o pastor Jackson pregou que é aquilo que você sente muito incomodado, né? Às vezes você está se sentindo incomodado porque a igreja ainda não tem um trabalho assistencial forte, é verdade, né? E aí você, poxa, em vez de você ficar reclamando, poxa, essa igreja não tem trabalho assistencial forte ainda, às vezes Deus está falando com você e é isso que Ele quer que você faça. Então Deus traz o incômodo para você em primeiro lugar, então ter essa proatividade, olhar, né? Às vezes eu chego lá no Life Group, né? Você vê aquela pessoa lá triste, né? Às vezes teve uma semana difícil, né? Como é que você vai passar? Fala assim, Senhor, misericórdia, essa pessoa de novo está desse jeito, né? Ou você dá um sorriso para aquele irmão, querido, um abraço, te amo, né? E dá uma palavra para essa pessoa, esteja atento, seja proativo naquilo que você vê, isso é servir. Então, uma vez, né, colocando assim, né, os testemunhos, uma vez nós temos direto essas conferências que terminam sábado, e uma vez geralmente nós convocamos a nossa equipe, né, de serviços gerais para ajudar no outro dia, porque muita coisa fica fora do lugar, é muito copo, é muita cadeira esparramada pela igreja, e aí no domingo de manhã, como nós eu esqueci aquela escala, a culpa foi totalmente minha, e eu cheguei e aí vi a pastora Meila,
Então ela logicamente não falou para eu falar isso para vocês, eu estou falando, né, como um testemunho ocular de que eu vi, né? Então estava a pastora Meila ali, tirando o copinho de café, tirando o copinho da água, né, colocando, arrumando a cadeira, pegamos. Então assim, ninguém mandou ela fazer aquilo, ela fez, ela foi lá. E aí, muito uma pena, queridos, que aí a pastora, né, a líder da igreja, a pastora da igreja estava lá fazendo e tinha uns irmãos sentado na cadeira. Estou esperando aqui o culto começar e nem estou vendo, né? Estou vendo, só estou aqui nas regiões celestiais. Então, queridos, esteja atento à necessidade do local e das pessoas. O coração do servo, ele é revelado quando ninguém vê, nos mínimos detalhes. Então a mãe mandou varrer a casa, então em vez de terminar, pegar a pazinha, colocar o pó, então eu vou lá e puf, no quintal, ou puf, no muro, pro lado do muro do baldio. Então tudo tem um processo e Deus está vendo isso daí, quero falar, Deus viu, Então nos mínimos detalhes, como você se porta diante das tarefas que as suas autoridades delegadas, seu chefe, seus líderes, seus discipuladores estão te confiando. Lucas 17:10 diz: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então acho tão forte isso. Então quando você vai lá, cumpre a sua escala, querido, lá na Bíblia, diante do Senhor, Deus chamou de servo inútil. Então, mas quando você vai e faz além daquilo que te pediram para fazer, então a minha escala, o nosso combinado é esse, mas eu vou fazer a mais. Esse coração proativo é isso, eu vou fazer a mais. Me mandaram fazer isso, eu vou fazer além. Uma certa vez eu ouvi uma história, hoje é um pastor, mas ele começou como um estudante de medicina, e ele foi trabalhar num laboratório. E uma das, lógico, além de ser estagiário, Quem já foi estagiário sabe como é, Então o estagiário estava lá só para coisas laboratoriais. Uma das funções dele era limpar o chão. E diz que o chefe dele tinha um cômodozinho lá que era o banheiro. E ele, olha, esse lado aqui do serviço também é sua responsabilidade. E aí quando chegou lá no vaso, sabe aquele vaso de rodoviária, meu irmão, terrível. E o irmão olhou aquele vaso e demais, amém, beleza, pode deixar. Ele poderia ter feito uma coisa por cima, feito só apenas o que foi mandado fazer. Passou os covinhos ali, tem uma crosta aqui nesse vaso, então, não foi eu que fiz, não foi eu que deixei isso aqui, a outro funcionário. Mas eu acho, isso me marcou tanto, porque eu lembro da história, já ouvi isso há uns 10 anos atrás, Esse irmão pegou a luvinha, pegou a esponja, meteu a mão lá dentro naquele vaso, e lavou, e continuou a vida. E aí, incrível que um dia o chefe chegou lá, o que aconteceu com o vaso? O que aconteceu? E ele, eu lavei, Então, queridos, faça mais, amém? Faça mais, isso é uma palavra de vida, para nós aprendermos para o nosso dia a dia. Amém? Então, o servo deve ter o coração de fazer mais do que foi pedido. Eu dei um testemunho, eu sou formado, também pastor hoje, mas sou formado em Direito, e após fazer Direito, fui fazer um seminário de caráter, teologia e missões, na Missão Cristã Mundial, em Trindade. E nesse tempo de formação ministerial, eu fui para lá, queridos, achando que eu ia voltar um querubim, voando assim com umas asas poderosas, assim nas minhas costas. Uau, vai ser assim uma bênção, vou aprender teologia, escatologia, tudo com as dias. Mas uma das coisas do processo lá, tinha uma das matérias que chamava chácara, E qual que era o trabalho da chácara? Era ir para a fazenda, era ir para a roça, E qual que era a base teológica disso? Olha, quando você for para o campo, às vezes você vai lá para o interior, lá para o Nordeste, lá para o Ribeirinho, lá você não vai ter toda a condição, todo o recurso financeiro, todo o material humano. Então você precisa aprender a fazer. Se for preciso fazer uma horta, se for preciso, beleza. Primeira quarta-feira, eu todo empolgado, aleluia, aquela bênção de estar realizando um sonho da minha vida de fazer esse curso. Primeira quarta, fomos para a chácara, vesti umas roupas assim, nem passei filtro solar.
Aí o caseiro lá, né, o responsável, falou assim: o trabalho de vocês hoje vai ser quebrar cupim. Sabe aquele negócio que fica no pasto assim? Gigante assim, meu irmão? Tinham 100. 100 cupim. Só que não era só eu, né? Tinha uma equipe, uma turma, né? Cada um pega a sua enxada, né? E pensei, eu recém-formado, com a mão lisinha, filhinho de mamãe, né? Cada um, nem levei uma luva, nem sabia, nem tinha os apetrechos ainda do negócio, oh meu Deus, vamos lá. Aí fomos, eu falei, não, isso aí deve ser fichinha, deve estar tudo mole. O cupinzeiro deve ter acabado de fazer. Aí fomos, meu irmão, juntou tipo uns 5 homens em cima do cupim duro lá, e pá, e aí sim, foi o primeiro, tipo 1 hora para tirar um. Eu falei, meu Deus, vamos tirar 10 só, comparado com os 300 que tinha. E aí eu me lembro que assim, no final daquele dia, né, que assim, uma que eu falei que eu não passei protetor solar, tava com isso daqui tudo queimado, né, com uma mãozinha também, era de recém-universitário, só ficava, né, indo pra faculdade, né, filhinho de mamãe, quase não fazia, né, fazia já muitas coisas em casa, mas aquele trabalho com aquela enxada, sem luva, meu irmão, foi a semana com milhares de bolhas, né, na minha mão. E então assim, esse trabalho, né, e aí eu ficava pensando, meu pensamento era o seguinte: pense, um recém-formado, acabou de aprender direito do trabalho, né? Então assim, estávamos lá numa chácara, fazendo um trabalho completamente escravo, sub-humano, né? Então alguém que foi ler a Bíblia, né, para aprender a ler a Bíblia, orar, ser um crente, né, foi quebrar cupim, né? Só que essas observações eram só aqui dentro, né? Imagina se eu faço aquele motim, eu já entendi, né, sobre rebelião, né, sobre desobediência, né? Então eu falo, olha, trabalho escravo, vamos vazar daqui, né? Não, fiquei aqui, Senhor, pois é, trabalho escravo. Irmão, que não foi você que foi lá. Beleza. E uma outra situação que aconteceu lá, como nós tínhamos, né, trabalhos, e gente, não foi só uma quarta não, gente, foram várias. Eu aprendi a fazer até polvilho, fez o processo todinho, arrancar, tem umas fotos, depois eu posso mostrar para vocês outro dia, coisas assim terríveis, mas trabalharam muito com o meu coração. Então a segunda experiência, que a gente fazia trabalhos, né, a gente morava no local, então a gente tinha que cuidar do local. Então onde você mora, você tem que cuidar, né? Então os adolescentes aqui, se você mora naquela sua cama, naquele seu quarto, é seu dever, querido, arrumar a sua cama, né? Então nós fazíamos lá, né, o trabalho, juntamos uma equipe, e um dia era para rastelar a grama, né, porque o pessoal cortou, né, e aí, graças a Deus, passaram nesse dia um trabalho fácil, né? Mas aí colocaram para a gente rastelar e jogar o restante ali da grama em cima de um plástico, né, preto, a gente arrastar e jogar. 3 juntos no trabalho. Quando é fé, né? Quando é fé, um dos irmãozinhos, o famoso Miguel, né? O famoso irmão Miguel na minha história, né? O Miguel da minha história, né? O meu irmão falou assim, olha, vou dar uma saidinha, vou beber água e ir ao banheiro, tá bom? Beleza. Então, gente, quando alguém vai beber água ao banheiro, né, você pensa que aquela pessoa vai rápido, vai fazer rápido. Meu irmão, passou 20, 30, 40 minutos, e aí depois eu vejo lá o irmãozinho descendo. Aí o irmão vinha, né, o irmão gostava de fazer umas gracinhas assim, aí ele vinha, ia no outro grupinho aqui, aí eu estava lá, meu irmão, com vontade de matar esse irmão, vontade de descer o suripava nesse irmão, e eu lá fazendo o trabalho, e aí o Senhor ministrando ao meu coração, olha o sentimento de justiça própria, olha o crentão aí, fazendo aqui, achando que é o outro que está errado. O outro estava errado? Estava. Ele estava sendo migué? Estava. Mas Deus estava tratando no meu coração. Então tem uma frase que fala assim, olha, o que você faz com a mão, mostra suas mãos assim, o que você faz com a mão quebranta o coração. Então vamos repetir essa frase? O que você faz com a mão quebranta seu coração. Você já viu que ninguém posta foto lavando vasilha em casa? Ninguém faz stories no Instagram? Estou aqui, né, lavando banheiro, que maravilha, né, estou aqui servindo. Não é uma coisa muito normal, né? Apesar de que hoje em dia nós temos visto essa quebra de paradigmas, né? Grandes homens de Deus, nós somos normais, nós fazemos isso em casa, né, para deixar de testemunho, mas lá no meu coração, o Senhor estava moldando o meu coração.
olha, não é essa forma que você deve servir. Não é olhando o outro está dando migué, o outro não está fazendo o que ele deve fazer. E foi incrível assim, que quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, nas próximas vezes, o irmão Miguel continuou Miguel, né? Mas eu comecei a falar assim: Senhor, eu não vou ter essa atitude, ficar aqui reclamando no meu coração, né, falando mal, esse cara não cresce, esse cara está aqui, porque aquele irmão também estava tratando o meu coração. E aí foi assim pouco tempo em que eu corrigi, né, a visão, recorrigi a rota, falei: olha Senhor, né, Deus tem um propósito nisso tudo, e Ele sempre tem. E então, um pouco tempo, né, eu me tornei um dos líderes dos rapazes aí, meu irmão, aquele irmão, amém. Então, queridos, no trabalho, né, no serviço na casa do Senhor, você já deve ter ouvido isso daí pelos bastidores ou pelas redes sociais. Poxa, né, o pastor chamou o nome de 20 pessoas que trabalharam, a equipe era 21 pessoas, eu era a 21ª pessoa, e ele não acredita. Você acredita que ele não chamou o meu nome? Eu vou sair dessa igreja, não acredito nisso, foi tão importante, né, eu fiz tanta coisa. Então pensa num tipo, né, de motivação errada para servir. Nós temos, né, a renovação de mente, né, ensina que o líder, né, justamente o líder que serve, ele tem que estar atento. Nós líderes, né, nós precisamos estar sempre motivando os nossos liderados, reconhecendo, mas você que serve, nós que servimos, nós não podemos nos mover por causa desse olhar. Eu vou para a sala do Paz Kids, porque depois alguém lá no grupo vai falar meu nome, obrigado porque você foi lá, né? Obrigado. Nós como líderes, nós precisamos motivar as pessoas, mas você não faz isso para ser visto, para ser reconhecido, amém? Eu dou glória a Deus assim, né, no meio da área verde. Eu falei, né, eu sou um dos líderes do processo do Paz Kids, né, e nós temos falado, né, que toda igreja serve no Paz Kids. Nós temos uma escala de pessoas que ministram, que se preparam, que jejuam, que santificam para aquilo, mas há uma outra escala das células, onde as pessoas se dispõem para auxiliar. Meu irmão, é um trabalho tão fácil, é lógico, né, vai ter uma criança aqui que vai gritar, uma criança aqui que vai querer ir no banheiro 30 vezes, né, vai querer, mas é um trabalho prazeroso, é um trabalho que você está ali ministrando as necessidades daquelas crianças. Mas graças a Deus, assim, na área verde, sempre quando a gente coloca lá na segunda-feira, queridos, precisamos de voluntários para servir nas salas, e os líderes já se mobilizam, já passam para suas células, e graças a Deus eu não me lembro de um dia em que a área verde, muito obrigado área verde, muito obrigado também às outras áreas, mas olha, em especial eu estou lá perto, eu sempre tenho essa atitude de reconhecer, porque eu sei que eles estão ali desafiando e promovendo essas pessoas, mas não trabalhe com esta mentalidade de ser reconhecido, de ser visto, das pessoas te verem. Então manifestações desse tipo revelam que essa pessoa ainda que tem esse anseio de ser visto. Poxa, o menino tirou 100 fotos da igreja, não apareci em nenhuma do Facebook. Então muitas vezes mostra que nós estamos ansiando por outra coisa, e nós estamos ainda despreparados para o trabalho. Então o verdadeiro escravo não espera recompensa. Então lá no porão, eles não esperavam recompensa nenhuma. Parabéns, estão remando muito bem. Não, eles tinham que remar, era o trabalho deles. Sem isso, aquilo, o trabalho, do barco não poderia ser desempenhado. Então isso deve ser feito em silêncio e não visando a autopromoção de ninguém, amém, queridos? Então o primeiro ponto, nós somos servos, João Marcos, o servo em construção. Segundo, o apóstolo Paulo, o servo que se coloca em último lugar. E terceiro e último ponto, Jesus, o servo que lava os pés. Jesus logicamente não poderia ficar de fora, ele é o nosso maior modelo. João 13 versículo 4 diz assim: levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro: não,
nunca lavará os meus pés, né? Então Pedro, não Jesus, lavar os meus pés não é para o Senhor não. Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então eu creio que nasceu um ministério novo na Bíblia, o ministério da bacia e da toalha. Quem já fez parte desse ministério? Levanta a mão, né? Se você serve, você faz parte desse ministério. Então esse trabalho de lavar os pés era naquela época, era uma pessoa, era um serviçal que fazia. Então as pessoas chegavam com o pé empoeirado, então a responsabilidade era do serviçal, e o nosso Senhor, Ele naquele dia falou, a responsabilidade hoje é minha, eu vou lavar os pés de vocês. Ele fez para servir de modelo para nós. E aí o Pedro fala, mas Jesus, né, porque Pedro já reconhecia a autoridade de Jesus, Jesus, nós é que devemos lavar os seus pés, que história é essa? O Senhor se colocar aí nessa posição, né, lavando meu chulé, não, Jesus falou, olha, se você não deixar, não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte no meu ministério. Eu queria chamar aqui, vem cá Marcel, vem cá o Flávio aqui, né, que é um servo poderoso, SCC, Marcel por ali sim, por ali, e vem Maxwell também aqui, vem Maxwell, amém, vamos passar um pouquinho de vergonha aqui, aleluia, vamos representar aqui, esse versículo, né, de quando você faz parte do ministério de Jesus. Então Marcel aqui, nosso Deus, né, já foi Deus aqui no teatro aqui da igreja, então Deus fica aqui no meio, né, você é o centro, no meio, né? Vem para cá Flávio, né, o Flávio é, né, uma pessoa, e o Maxwell, glória a Deus que é uma pessoa, né? Então na nossa história aqui o Maxwell, ele é o servo, né? Então, querido, quando você se coloca à disposição, então Maxwell, veja as necessidades, né? Só vai um pouquinho para trás aqui, Deus, você é o centro, então Maxwell, veja as necessidades do seu irmão, né? Então, está triste hoje, está triste, representa a tristeza, né? Está triste, né? Chegou com o pé empoeirado, então o irmão vê a necessidade, ninguém mandou ele, Maxwell vai fazer, não, ele sabe, ele é do Senhor, ele sentiu no coração, então ele vem, né? Quando então o Maxwell vem, né, se coloca para dar um abraço, irmão, é isso, né? Lava os pés do irmão simbolicamente, né? Limpa o pé. Então quando o Maxwell ele está se conectando com essa pessoa através do serviço, servindo ele, né? Se dispondo o coração dele, essa pessoa está sendo conectada ao coração de Jesus, porque essa também está conectada ao coração de Jesus. Então quando você serve, você está conectando, além de você estar muito próximo da missão de Jesus, você está conectando, né, o coração das pessoas ao coração de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos, e nossos atores aqui, muito obrigado. João capítulo 14, versículo 13, pois bem, esse mesmo texto, sendo eu Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os seus pés, vocês também devem lavar os pés dos outros. É tão humilhante lavar os pés dos outros, né? Uma vez a gente fez uma dinâmica dessa no encontro, aí tirar o sapato do irmão, né? Às vezes aquela meinha rasgada, né? Mas tudo bem, né? Mas assim, é um trabalho que deve ser nosso, é um trabalho que Jesus nos confiou. Então querido, você se conecta ao ministério de Jesus, Ele deu exemplo para que você também possa fazer. E olha que interessante, há uma promessa incrível nesse texto, no versículo 17, ele diz assim, agora que vocês sabem essas coisas, então bata agora no peito e fala assim, agora eu sei, não sou desconhecedor, agora eu sei. Jesus falou, felizes serão se as praticarem. Então aqui é um mandamento com promessa, se você praticar, se você servir a tão esperada, a tão sonhada, a utópica felicidade, Jesus está falando aqui, se você serve, se você pratica essas coisas, você será feliz. Então quando você se conecta com pessoas, quando você vive para servir as pessoas, esse trabalho que você desce as escadarias, se coloca lá nesse último porão, nesse lugar que ninguém quer estar, é esse o som, é esse o flash, é essa fotografia que Deus, o olhar de Deus sobre a sua vida, amém? Então é esse o trabalho que o Senhor quer que você tenha. Então nós precisamos, querido, aprender a perpetuar essa cultura no nosso meio. Não terceirizar as coisas, mas dizer, eis-me aqui, eu quero fazer.
eu me disponho, seja para fazer o que for preciso fazer. Eu quero, porque o nosso Senhor Jesus, o que Ele nos ensinou? Que Ele cresça e eu diminua. Qual é o outro ensino? É de você, em vez de, nós sempre queremos, mas o Evangelho diz: desça, descer. Então, queridos, nós devemos aprender a ser servo de todos, ser escravo de todos. E para finalizar, Filipenses 2, versículo 5, vamos ver do 5 ao 11, qual foi a atitude de Jesus? Concluindo, se tem um coração de Jesus, está registrado aqui nesse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando você serve então, congela aí, quando você serve então, quando você se humilha, você se dedica, Jesus tinha um título, Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus então se coloca como servo, se humilhando. A Bíblia então fala o que Jesus ganha, o que Jesus ganhou. Por isso Deus o exaltou a mais alta promoção, a mais alta posição. Deus nos promove, Então no nosso trabalho também, quando você se dedica, quando você dá o seu melhor para o Senhor, é Deus que te promove, não é o seu chefe. Então Jesus exaltou ele foi exaltado à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê Deus te promovendo, Deus atraindo o olhar das pessoas para você passando, as pessoas, poxa, essa pessoa é tão cheia de Deus, essa pessoa é tão dedicada. Mas lógico, porque você abriu seu coração, você abriu para ajudar, para se dedicar. Deus nos dá a autoridade, e Deus também gera salvação através da nossa vida. Você conecta pessoas a Deus através do seu serviço. Amém?